Eduardo, que mandou pra gente um vídeo do Navarin, cujo título é o seguinte, o título me chamou a atenção. O que Honkai pode aprender com Clair Obscur Expedition 33? O Honkai é válido lembrar que, apesar de ser um gacha, é um RPG de turno, então há similaridades. Vamos lá. E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarin e Navarin. finalmente eu joguei Clair Obscur Expedition 33, o novo jogo do momento, e eu confesso que eu fui um tolo. Agora que é interessante, trago esse questionamento pra vocês. Como é que vocês falam o número dos jogos, né? Vocês falam Expedition 33 ou Expedition 33? Que é engraçado, né? Você fala Expedition, você fala em inglês, e 33 você fala em português, né? Mas acho que é uma constante. A gente fala Final Fantasy VII, né? Meu objetivo inicial pra jogar esse jogo foi... é um jogo de turno bem tradicional que tá fazendo sucesso, e eu falo de Honkai Star Rail no canal. Eu vou jogar esse jogo só pra render um vídeo, e eu já tinha um título. O que Honkai Star Rail pode aprender com Clair Obscur? E quando Esse título aqui é um título que a gente usa, né? E é isso, né? Eu lembro que eu também fiz um vídeo que é 5 coisas que as empresas podem aprender com Clair Obscur. Esse título aí é título fácil pra impactar, né? comecei a jogar, a minha ideia era, vai ter algumas coisas fantásticas no combate Tem desse BR, jogo eu acho que que a maioria fala melhorariam número o em BR Honkai Star mesmo. Rail se fossem aplicadas nele. E aí eu vou especular, imagina se o Blade fizesse isso, ou a Castro fizesse aquilo, tipo os personagens franceses lá fazem. Mas logo eu percebi que eu não ia extrair tanto conteúdo por esse caminho. O combate dos dois jogos é, surpreendentemente, bem parecido. Eu vi gente resumindo bem na internet. Clair Obscur é Star Rail encontra Sekiro. A base do combate é basicamente a mesma. Você tem pontos de habilidades que as habilidades gastam, e você tem ataques básicos que te dão pontos de habilidade. A ordem e a frequência de turnos é controlada pela velocidade do personagem, e tem várias outras semelhanças desse tipo. A maior diferença é que, nesse jogo, cada personagem tem pontos de habilidades individuais, porém as barras de ultimate são compartilhadas, tipo era em Zenless Zone Zero quando o ZZZ lançou. No Star Rail é o exato oposto. Os A barra de ultimate é compartilhada? pontos de habilidade são compartilhados e as barras de ultimate são individuais. E honestamente, eu prefiro como funciona no Star Rail. É claro que Clair Obscur tem coisas a mais, como por exemplo, cada personagem pode ter 6 habilidades equipadas, enquanto no Star Rail os personagens só têm uma habilidade cada. Mas é uma comparação injusta, porque esse jogo tem só 5 personagens e Star Rail tem 80. E nesse jogo, por mais que você tenha um monte de habilidades, as melhores builds acabam focando em usar só uma ou duas delas. Mas eu admito que ainda assim seria legal se Star Rail tivesse pelo menos 2 habilidades por personagem. 2 já seria bem melhor do que uma. O dobro, matemáticos diriam. Outra coisa legal que Clair Obscur tem é o tiro livre. Você pode gastar pontos de habilidade mirando e atirando em pontos específicos dos inimigos. Mano, inclusive o verso, mano, na hora que tu pega, é combo atrás de combo com um tirinho, velho. Velho, depois que eu peguei aquela arma que você dá um outro ataque básico, né? Você dá um ataque básico, você ganha um outro turno. Meu amigo, era tiro, ataque básico. E aí você fazia um monte de build pra poder fazer um ataque básico em cima dele. Então, o ataque básico pega fogo. O tiro pega fogo. O tiro dá marcação. Se atingir um inimigo marcado, você ganha mais AP. Mano, é muito quebrado. O que é interessante porque isso gera puzzles dentro do combate. Tem uma luta em especial, por exemplo, que você tem que atirar nas lâmpadas na ordem em que elas acenderam, o que gera um aspecto bem interessante na luta. É um puzzle de memória durante a batalha. Seria incrível ver algo assim em Star Rail, nem que fosse limitado só a alguns personagens. Imagina se a Kafka pudesse pegar a metralhadora de mão dela e atirar em certos pontos específicos do inimigo. E é claro, isso teria que fazer parte da mecânica do inimigo também. Por outro lado, uma coisa que eu sempre quis em Star Rail era Quick Time Events, para acompanhar as habilidades, tipo, apertar botões na hora certa quando você for usar um golpe. E no Expedição 33 tem isso. Contudo, eu acho que eu desisti dessa ideia pro Star Rail depois de jogar esse jogo, porque isso fica repetitivo muito rápido. E ficaria especialmente repetitivo no Star Rail, onde os personagens têm menos variedade de habilidades, e é um jogo live service. Eu joguei Clair Obscur até zerar. Inclusive, né, pra você usar suas próprias habilidades, tem uma opção que você ativa ali no jogo que ele já acerta. O parry e o dodge não, mas as suas habilidades tem uma opção que você pode ir no menu lá
E aí ele já acerta sozinho. Justamente acho que para as pessoas que ficam, que às vezes pode achar que fica meio repetitivo, fica um pouco meio chato, acho que pode desligar isso, não faz tanta diferença. Mas eu não senti que, não me cansei não, na verdade, de ter que apertar os botõezinhos ali na hora certa. Vocês sentiram que ficou repetitivo, cansativo? Ah, eu não explorei muito, então eu levei o quê? 30 e poucas horas pra zerar. Agora eu jogo Star Rail há 2 anos. Imagina fazer os mesmos Quick Time Events por 2 anos. Ele tem um ponto. Não é uma grande ideia, eu achei que seria, mas eu tava errado. E por último, outra coisa que o Clair Obscur tem, que Star Rail não, é o sistema de aparar ataques. Tipo Sekiro. O que é bem divertido se você estiver a fim de um desafio mecânico, mas não é necessariamente o tipo de desafio que quem joga jogos de turno está procurando. E a Royal, no geral, não é muito fã desse nível de dificuldade nos desafios dela. Então eu acho que isso estaria fora de cogitação para Honkai Star Rail, talvez apenas se os golpes aparáveis fossem tipo no Wuthering Waves, que você... E eu acho também que pro gacha, eu acho que não é interessante pro sistema gacha você ter uma parada que ele é muito atrelado à habilidade do jogador. Eu acho que pro gacha é melhor você deixar ter um pouco menos de controle para que a pessoa ela se sinta na necessidade de poder melhorar o equipamento, pegar às vezes mais os personagens para poder evoluir ele, né, no banner e tal, para que assim você consiga ficar mais forte. Acho que o gacha ele tem essa parada dele, quer deixar você com um pouco menos de controle na questão da habilidade do jogo. Você pode ler um sinal claro pra parar na hora certa, no lugar de você realmente ter que aprender o movimento dos inimigos e saber o momento exato de parar, baseado só na animação. Mesmo se fosse o estilo Wuthering Waves, eu não acho que rolaria. Eu não acho que a Royal ia querer uma dificuldade a mais como essa em Star Rail. E tem esse ponto que ele comentou também, que eu concordo plenamente, que é, esses jogos, eles atingem um público muito amplo. Às vezes um público que tá jogando, às vezes, no celular. Muito do público joga no celular. E, normalmente, o cara não tá procurando um desafio exatamente, né? Ele não tá procurando uma parada. Às vezes ele tá jogando ali rapidinho e boa, né? Então, às vezes você deixar um jogo difícil, não vai pegar o público que você quer atingir. Ah, é. Clair Obscur também tem um botão de pular turno, o que Star Rail não tem. Mas sabe quantas vezes eu usei esse botão? Nenhuma. Assim, também não. Seria bom nenhuma. ter a opção, mas... Então... Pra não dizer que não usei nenhuma, eu só usei uma vez pra testar um negócio. Assim, pô, deixa eu testar um negócio da Amael, que era a build que a galera tava tirando 1 bilhão com ela, né? Falei, deixa eu testar essa build aí. E aí eu pulava os turnos dos caras pra poder jogar com a Amael. Só. Mas em game, nenhuma vez. Combate de Clair Obscur em si, tirando os tiros de mira livre e talvez pelo menos uma habilidade a mais pra cada personagem, não tem nada que eu acho que melhoraria muito Star Rail se a Royal copiasse. O que foi uma surpresa, porque eu tenho visto tanta gente deslumbrada com o combate desse jogo. E eu não tô dizendo que o combate do jogo é ruim de forma alguma, mas isso mostra o quanto os jogos de gacha sofrem preconceito do público em geral. Porque o combate de Clair Obscur é o mesmo combate de Star Rail, com um toque de Sekiro e um pouco mais complexo, mas nem todas dessas complexidades são boas, na minha opinião. Talvez quem amou o combate desse jogo devesse dar uma chance pra Star Rail. Mas pra mim... eu acho que, tipo assim, é boa... É boa pro tipo de jogo que é, né? Porque se for parar pra pensar em um jogo live service como o Star Rail, realmente não ia funcionar. A gente tem que pensar que o Star Rail, apesar de ele ser também um RPG de turno, ele é um jogo, igual ele falou assim, que joga por anos e tal. Então tem algumas coisas que elas têm que ser mais palatáveis a longo prazo. Coisa que o Clair Obscur ele não precisa ficar prestando tanta atenção nisso, né? Ou de vir mais personagens entrando ali, como que eles podem se adaptar àquele esquema. Eu ia falar mais alguma coisa, mas esqueci. Vamos seguir. O grande apelo de Clair Obscur não é o combate, nem os visuais, que são incríveis, nem a trilha sonora, que é fenomenal, nem as atuações brilhantes, tanto da dublagem quanto da captura de movimento. Esse jogo é um fenômeno nisso tudo, mas o apelo de Clair Obscur pra mim está na história, na narrativa e no roteiro. Eu sei, vocês devem estar pensando, lá vem o Navarin falar de escrita criativa de novo no canal. Pois é, eu arrumei outra desculpa. E que desculpa eu mas arrumei, não tem, viu? o Clair Obscur não tem como não falar, né? A narrativa do jogo é muito boa, apesar de a gente ter citado algumas críticas já aqui algumas vezes. Porque Clair Obscur tem talvez a melhor história que eu já vi em um jogo.
Ou pelo menos a mais bem escrita. Caralho. Eu geralmente não xingo aqui no canal, mas caralho. Que roteiro brilhante desse jogo. Eu sei que deve ter sido escrito por mais de uma pessoa. Não que eu já vi. Desculpa, eu arrumei, viu? Porque Clair Obscur tem talvez a melhor história que eu já vi em um jogo. Pô, não. Aí esse claim é muito forte. A melhor história de um jogo, esse claim é muito forte. Não concordo. Eu concordo que ela é muito boa, mas a melhor história de um jogo, não concordo. Ou pelo menos a mais bem escrita. Caralho. Então, a gente... É porque depois de um certo ponto, é porque eu não quero falar de spoilers aqui pra quem não jogou. Mas depois que você descobre uma certa coisa sobre a realidade, quem sabe, alguns personagens ficam esquecidos ali no rolê. A gente já falou isso aqui algumas vezes, então não vou me repetir muito. Alguns personagens ficam esquecidos ali no rolê. Eu acho que eles poderiam trabalhar um pouco mais como que eles se sentem ali em relação a isso tudo que eles descobriram. E também eu acho que o desenvolvimento dos personagens entre si é interessante, que eles fizeram aquelas cenas de relacionamento ali dentro do acampamento, mas essas cenas eu acho que elas tiveram um pouco carinho. Pô, na cena do Vamos Ver, por exemplo, dá um fade, cara. Entendeu? Então, isso tudo conta com questão de narrativa, né? Então é isso. Eu não acho que a história do Clair Obscur é a melhor do mundo. Ela é muito boa, mas a melhor é forte. Eu geralmente não xingo aqui no canal, mas caralho. Que roteiro brilhante desse jogo. Eu sei que deve ter sido escrito por mais de uma pessoa. Não por muitas, porque dizem por aí que a equipe que criou o jogo foi de apenas 30 pessoas. Lune não evoluiu mas muito no final? realmente A Lune, queria a conhecer Ciel. os escritores desse roteiro, apertar a mão deles e dar os parabéns a eles, porque eles escreveram uma obra-prima. A última vez que eu gostei tanto de uma obra quanto eu gostei desse jogo foi quando eu assisti Frieren. Mas esse jogo tem até uma vantagem que Frieren não tem, que é o fato de que esse jogo já acabou. Ele tem início, meio e fim. Ele não precisa ficar se estendendo por meses e meses com o risco da qualidade cair. E por falar em fim, que final? O final desse jogo tem uma das decisões mais difíceis que eu já tomei em qualquer jogo. Me deixou uns 20 minutos pensando antes de escolher e me deixou com um nó na garganta de saber que a decisão que eu escolhi teria o impacto negativo que ela teria, mesmo eu achando que era a coisa certa a se fazer. Eu acho que ele selecionou o final do verso também. E pior que na hora que eu vi o final do verso, eu falei assim, não era exatamente isso que eu achava que ia acontecer. Mas tudo bem. Tem muitos dilemas morais nesse jogo. Clair Obscur fala sobre legado, perseverança, criação artística e a obsessão com essa criação, mas acima de tudo é uma história sobre luto. E é uma história de partir o coração. Mas você deve estar pensando, Navarin, e como é que isso se conecta com Star Rail? Então, eu levei um pouco mais de tempo, mas eu vi gente zerando esse jogo em 16 horas. Se você pegar só os diálogos e as cenas do jogo, só a história mesmo, tirando todo o resto, provavelmente dá bem menos que isso até. Eu vou chutar 7 ou 8 horas. E os escritores da Sandfall Interactive conseguiram contar a melhor história que eu já vi contada em um jogo de videogame em apenas 7 ou 8 horas, excluindo combate, exploração e gameplay no geral. Eles conseguiram fazer as pessoas sorrirem, chorarem, simpatizarem com os personagens. Tem pelo menos um plot twist gigantesco no geral, ou 2 na verdade. Eles escreveram uma das histórias de luto mais trágicas, complexas, tristes e de certa forma realistas da fantasia. Realista na medida do possível, né? Mas é uma história que te faz sentir algo. O roteiro é um primor, cada palavra é bem usada, cada diálogo afiado. Um exemplo? Eles querem transmitir o quão imparável e importante é a história e a ideologia, o legado das expedições. 2 opções aqui. Que tal a abordagem Royo? Um personagem, de forma passiva, num falatório de 20 minutos, com a câmera olhando pra cara dele, com ele explicando o quão a sério as expedições se levam. Ou, opção 2, 2 personagens debatendo, em uma cena tensa de 3 minutos só. Pontos de vista diferentes sobre como continuar a missão ou não, onde um dos personagens, a Lune, tem um discurso afiadíssimo sobre o que é a expedição e a importância do juramento deles. E ela diz algo do tipo, quando nós caímos? Quando? Não se. Quando. Essa cena é linda. What? No, we have
have a mission. Oh, fuck! Uma das coisas que me cansa um pouco nos jogos da Royal é esse excesso de diálogo mesmo. É muito diálogo, é muito, 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 muito. E muitos deles são desnecessários mesmo. Né? Você vê, tipo, você vai fazer um evento, alguma coisa assim. Às vezes é alguma coisa que não é necessária, né? Tudo bem que às vezes na história principal, né? Às vezes você presta mais atenção na história principal. Eu vejo muita gente falando isso. Que pula os diálogos das missões secundárias, de evento e tal. Na missão principal vê. É uma estratégia. Mas acho que até na missão principal também, entre às vezes uma cena e outra, tem aquelas ceninhas que não tem voice action nem nada. É texto. É texto. Dá uma cansada mesmo. The mission! Fuck the mission, Lune! What are we gonna do, huh? Tell me. What are we gonna do? We're gonna take down the Paintress, just the three of us? My gun and your sparks? I didn't take you for a coward. I'm not a coward. You swore the oath. When one falls, we continue. Yes, I know. When one falls. When one falls. Not if. When. We knew not all of us would make it. But we continue. As long as even one of us stands, our fight is not over. But I'm not afraid to fight, it's just Mael, she's... Mael swore No the Genshin até same os eventos oath. estão contando I know that. a história She principal do chose game. her life. Pô, pois é, aí You é and muita I- coisa, pô. Come on, we always said the future of Lemure Às is vezes more a gente important erra than por any- excesso. É a crítica que eu fiz, por exemplo, Still com believe Assassin's that. Creed, lembra? Eles erraram pelo excesso. Do you still believe that? O pior é que os detalhes mais importantes ficam nos diálogos e quests sem dublagem. Foda, pai. Essa cena é fantástica. Eu acho que eu sou maluco. Mas ler, ou nesse caso, ouvir uma frase bem dilapidada dessas, me dá sensações físicas. É tipo pornô pra mim. Que Esse jogo isso, vai cara? marcar a geração atual. E eles conseguiram isso no mesmo tempo de duração em que Honkai Star Rail usa pra lentamente explicar uma coisa sobre o passado cíclico de Anforius. Eu gosto da história de Star Rail. Eu gosto. É foda comparar Star Rail ou qualquer outro gacha, jogo que... MMO, por exemplo, qualquer jogo que ele vai lançando a história periodicamente, como Expedition 33, porque ele é um jogo fechado, Expedition 33. Então, tipo, é normal a gente ter esse tipo de narrativa que ela é mais a longo prazo mesmo, ela geralmente é um pouquinho mais arrastada, pra fazer com que a pessoa continue jogando por meses, por anos às vezes. Então é por isso que é um pouquinho difícil comparar principalmente narrativa desse tipo de jogos. Gosto dos personagens, e eu gosto até da história de Anforius em especial. E eu nem tô exigindo que a história de Star Rail seja tão boa quanto a de Clair Obscur. Porque, como eu disse, essa é uma história de marcar geração. É uma história de 1 em 1 milhão. Não é todo dia que tem uma dessas, e se fosse fácil fazer uma dessas, todo mundo faria. Eu, que gosto de escrever como hobby, eu fiquei com vergonha de tudo que eu escrevi depois de jogar esse jogo. Mas, por mais que eu não esteja exigindo esse tipo de primor quase inalcançável de outros jogos, a Royal realmente precisa de novos escritores. Comparar a qualidade do que a Sandfall Interactive fez com a qualidade do que a Royal faz, rapaz... E o pior, o potencial da Royal tá lá. Mas eu vou trazer um questionamento aí pra vocês, porque eu não sou o público-alvo, tá? O público-alvo que quer a história de um jogo de gacha. Eu não jogo gacha pela história. Né? Eu jogo muitas vezes por conta do gameplay loop. E eu vou abrir uma enquete, acho que fica melhor. Que é, você se importa com a história de um gacha? E aqui pode ser Genshin, pode ser o gacha que você joga, tá? Pode ser o Honkai. Sim, não. E vou botar um mais ou menos. Vou botar um mais ou menos aqui. Cadê a opção? Vou botar mais opção. Não tem mais? Oxe. Eu não... Aqui, ó. Mais ou menos. Porque eu, por exemplo, né, sempre falo pra vocês, acho que o gacha, ele tem um gameplay loop tão à frente do jogo que eu acabo pulando a história do jogo pra poder chegar no endgame e começar o meu farm, né? E aí eu até fico falando, pô, eu gostaria muito que tivesse um anime dos jogos, um anime de Genshin, um anime de ZZZ, um anime de... Pra eu poder acompanhar a história, porque eu não tenho o mínimo interesse de acompanhar a história dentro do jogo. Por mais que a história seja boa, eu não tenho o mínimo de interesse. Então eu não sou o público-alvo de se importar com a história do jogo. Então por isso que eu abro a enquete aí pra vocês. Não faço ideia das histórias dos gacha que eu jogo? Então.
Vamos lá, vamos seguir. Vou deixar a enquete aberta aí. Ideias fantásticas pra criar mundos, criar personagens que todo mundo ama. Eu amo a lore, o mundo e os personagens de Star Rail. Se você me perguntar de quem eu gosto mais, da Vagalume ou da Mael, do Danheng ou do Verso, eu provavelmente vou dizer que eu gosto mais da Vagalume e do Danheng. Então a Royal é capaz de criar coisas fantásticas também. Mas a Vagalume e o Danheng são tipo belas pedras brutas, brilhantes e coloridas. Enquanto a Mael e o Verso são diamantes extremamente bem lapidados. Talvez eu goste mais de um pelas cores brilhantes, mas sem dúvida eu sei qual dos dois é um verdadeiro trabalho de arte. Se a Royal mudasse a sua abordagem e contratasse gente que sabe lapidar essas gemas brutas fantásticas que eles criam, jogos de gacha iriam mudar de patamar. Como eu disse, o combate de Star Rail e o de Clair Obscur são semelhantes em vários pontos. E quem tá babando por esse combate, as pessoas normais, elas nem considerariam jogar Star Rail só por ser de gacha. E melhorar a escrita desses jogos, com certeza, mudaria a forma como muita gente vê eles. Ainda que a monetização de jogos de gacha sempre criaria uma barreira pra muita gente. Mas então, eu acho que é isso, cara. Eu não acho que a pessoa que jogou o Expedition 33 e olha pro Star Rail, ele não vai se afastar porque ele é por conta da história do jogo. Eu acho que ele vai se afastar porque ele realmente é um gacha, com questão de monetização, com questão de que você tem que ficar jogando por muito tempo. Eu acho que esse é o fator que rola. Com certeza, é outro dos problemas. De toda forma, esse vídeo fica também como meu conselho. Joguem Clair Obscur se vocês ainda não jogaram. Esse é o jogo do ano. Essa história é de marcar a geração atual de jogos e se tornou, do nada, uma das minhas histórias de fantasia favoritas. Como diria a Lune, quando esse jogo ganhar o jogo do ano? Quando? Não se. Quando? Opa! Mandar o link aí pra vocês mandarem lá o crítico no like do vídeo do Navarin. Cara, eu acho que ele poderia focar um pouquinho mais em questão de diferenciação de jogo, em questão de gameplay, do que realmente na narrativa. Porque, pra mim, é incomparável a narrativa dos dois. É tipo, literalmente, no sentido literal mesmo, incomparável. Um é um jogo que tem 30 horas e o outro é um jogo que tem infinitas horas, né? Então, não é muito equiparável. A narrativa de um e a narrativa do outro ela tem que ser muito diferente. É como se você falasse, por exemplo, que você prefere a narrativa de Supernatural e, sei lá, fala um filme aí, meio que na vibe do Supernatural, sabe? Enfim, você comparar uma narrativa de um filme com uma série, sabe? Uma série que tem 20 temporadas com um filme que tem 2 horas. É muito diferente como você vai tratar essa narrativa, né? Então eu acho que é isso, cara. A questão de gameplay, acho que tem muita coisa pra gente poder fazer. Tipo o Constantine, pode crer. Entendeu? Eu acho que é um pouco incomparável, sabe? Você pegar os dois. São coisas bem diferentes, né? Como que um vai tratar o desenvolvimento de personagem, o próprio desenvolvimento da história e tal. E na maioria das vezes, a série corre o mesmo risco que esses jogos live service, gacha e tal, eles correm, que é se embasbacar no meio. Né? Agora ele chegou a comentar que muitas vezes eles podem se atropelar. E isso rola com a série o tempo todo. Né? Da série teve várias temporadas e aí, a partir de uma temporada, eles fazem uma coisa meio nada a ver com nada e a série começa a ficar ruim dali. E depois, às vezes, eles voltam, trazem uma coisa assim. Isso rola bacana. Isso rola bacana nas séries. Mas eu acho que é isso. Acho que, agora, com questão de gameplay, é interessante ver a comparação. Você vai trazer uma livezinha nova jogando Star Rail? Pô, foda que Star Rail, cara. Não, a gente pegar e no Star Rail... Primeiro que vai ser uma droga na minha vida, né? Vai ser um vício que vai ser difícil de escapar, porque, pô, é RPG de turno, né? Eu lembro que eu vi o Star Rail e falei assim, vou viciar nessa porra, deixa eu parar de uma vez. Na hora que a gente jogou o Star Rail, foi no lançamento, eu lembro. A gente jogou o Star Rail e falei assim, eu vou viciar. Melhor parar, entendeu? Aí... Mas é isso aí, velho. Mas você joga ZZZ? Então, mas o ZZZ eu jogo e continuo jogando. O ZZZ é um jogo que eu achava que eu não ia viciar, acabei viciando. Agora o Star Rail, pô, pra gente chegar num ponto legal do Star Rail, irmão, a gente já tá atrasado, entendeu? Isso que é a parada. Eu me sinto muito... Isso é, inclusive, um questionamento.
Eu não tenho vontade de jogar o gacha que já tá há anos no mercado. E vocês? Pra mim, o gacha, ele tem que ser, tipo assim, quando é um gacha novo, pra eu estar lá desde o início dele. Sabe? Tipo, igual o Silver Palace, que a gente viu o trailer lá, igual o NTE. Eu quero estar lá day one nele. Quero estar lá day one nele. Quando eu vejo que é um gacha que eu já perdi 500 personagens de banner que já passou e tal, me desanima. Eu acabo não querendo entrar. Você também, Chico? Então. A melhor coisa é começar junto com o gacha, senão você fica pra sempre atrás. Então. Aí tem que ficar esperando os banners de rerun, né? Também não sinto que perdi muito recurso no gasto dos anos. Então, pelo menos eu não tô sozinho nesse sentimento. Se você trazer o gasto da pessoa no canal, vou trazer, mano. A gente tava falando aqui dessas lives diárias nossas. Talvez essas lives diárias nossas fiquem pelo gastinha. Vai tudo depender do retorno de vocês. A gente pegar que tipo assim, tem gastos que eu quero muito jogar. Que é o Silver Palace e o NTE. Quero muito jogar esses dois. Né? Ou o Ananta, o NTE ou o Ananta, não sei. E aí tem o Persona 5, né? Então. Que o Persona 5 eu tô no vamos ver ainda. Mas talvez a gente fique viciado. E aí é tanto gastinho que a gente vai fazer uma live todos os dias, velho. Jogando gacha. Todos os dias a gente vai fazer jogando gastinho, tá ligado? Silver Pass vai demorar uns anos? Não, pode crer, ele vai demorar pra sair. Mas assim, já vamos reservar o slot pra ele, mano. Já vamos reservar. Starway teve problema quando lançou a 3.0, pois muitos não gostaram da forma com que a história estava apresentada. Ah, falando nisso, deixa eu fechar aqui a nossa enquete. E ó, foi um número até legal de pessoas, 44% de pessoas se importa com a história, 32% não se importa e 23% mais ou menos. Então tá aí, o voto do público. Essa questão de evitar o gasto que já está ativando há muito tempo é o que acontece muito, não por causa de recursos urbanos, mas sim por causa da quantidade massiva e opressora de conteúdo. Pô, tem esse ponto também. Acho que são esses dois pontos que pegam, porque, pô, o cara, por exemplo, já vai pegar um jogo que tá há 2 anos no mercado, um gastinho que tá há 2 anos. Olha que nem 2 anos nem é muita coisa, hein? Tá 2 anos no mercado. Mano, a quantidade de main quest que ele vai ter que fazer é absurda. Se for pegar tipo um Genshin, que é mais open world, assim, a área que ele vai ter que explorar, puta que pariu. É foda. É foda. O que é se importar mais ou menos, cara, é um negócio que, tipo assim, você gosta, mas você não faz muita questão. Sabe?